Adilson, tem um traço enfim, da sua personalidade que é muito bacana, que é o fato de você, mesmo tendo feito uma carreira política, enfim, vitoriosa aqui no Rio de Janeiro, você sempre morou no mesmo lugar, que é na Vila Aliança, que é, enfim, um bairro pobre do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a sua infância na Vila Aliança, por que você tem uma relação tão forte com esse lugar. Olha, eu fui um dos primeiros moradores da Vila Aliança, né? Porque quando nós nos mudamos para lá, fomos morar no processo de sorteio feito na época pela SEAB, então foram os primeiros a chegar, foi a minha família. Então eu fui morar num lugar que tinha sido vendido como uma promessa de um lugar maravilhoso, e chegamos lá, era um local sem asfalto, sem luz, sem transporte, sem escola, sem posto de saúde, sem área de lazer. E eu fui criado naquelas ruas ali, enfim, ruas de barro, e com o passar do tempo, né, eu fui me envolvendo na minha adolescência com a Associação de Moradores, com a Pastoral da Juventude da Igreja Católica, e fui me envolvendo nas lutas que foram melhorando aquele bairro. Então tudo que tem ali, cada pedacinho daquele bairro ali é resultado de uma luta. O asfalto, o ônibus, a escola, a área de lazer, de tudo isso eu participei como líder comunitário, como representante da igreja, depois como presidente da Associação de Moradores. Então eu passei a ter por aquela comunidade uma identificação muito grande. Ali mora minha família, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Me casei, meus filhos nasceram ali. É uma comunidade que eu tenho, assim, tem a ver com a história da minha vida. Então eu tenho um compromisso, que eu diria que é um compromisso meu com aquele bairro, com aquela comunidade. E como é que o PT entrou na sua vida? Você falou um pouco da sua carreira enfim, na coisa da militância comunitária. Mas quando é que você decidiu assim, olha, não, agora, além da militância comunitária, eu pretendo ter uma militância partidária? Eu fui fundador do PT, né? Como o PT tem 32 anos, eu tenho 53, então eu tenho, na verdade, quer dizer, não sou tão velho assim, mas participei da fundação do PT. Eu já tinha participado de política, porque na minha comunidade, a Igreja Católica lá era muito atuante. Nós fazíamos campanha para os candidatos do antigo MDB, MDB autêntico. E quando houve a reforma política, os partidos foram criados, o nosso grupo lá se interessou de acompanhar aquele debate. Nós convidamos um representante dos que estavam querendo fundar o PT, para conversar conosco, e nos encantamos com a proposta, e aí eu participei da fundação do PT, minha ficha foi o número 3 aqui no Rio de Janeiro, participei da fundação do partido. Então, meu envolvimento foi muito a partir desse trabalho que eu fazia na comunidade e na pastoral da juventude. Como é que você acha que a sua origem, a sua trajetória, a sua história de vida influenciaram essa militância partidária? Como é que você vê? Olha, o PT, quando ele foi criado, era um partido, enfim, que tinha aquelas pessoas que participaram da luta armada, que era um grupo de esquerda, enfim. Tinha muitos sindicalistas, que é a história do Lula, e tinha muita gente como eu, que era de origem pastoral. Pessoas que não viveram aquele período lá atrás, mas que, em função do trabalho pastoral, tinham essa visão social, né, de que a gente precisava construir uma sociedade em que as pessoas tivessem direitos assegurados. Então, o PT, quando foi criado, para nós era esse sinal de esperança, de que nós poderíamos, a partir de um partido político, construir uma sociedade justa, com mais democracia, mais participação. E o envolvimento que nós fomos tendo, eu digo sempre nós, porque eu fazia parte de um grupo, né, de pessoas. Esse envolvimento foi assim paulatino, foi de forma natural. Nós participamos não só da construção, da fundação do PT, mas também da construção das ideias do PT. Né? O PT foi se transformando num partido mais associado ao projeto brasileiro de política, em função dessa participação nossa. Ele foi tendo menos influência dos ideólogos marxistas e mais dos trabalhadores brasileiros. Quando você pensa assim o futuro, e eu não estou falando do futuro daqui a 4 anos, caso ele venha a ser reeleito, eu digo daqui a uma década, daqui a 20 anos, qual que você acha que vai ser o legado que a gestão do Eduardo Paes deixou para a cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu penso que a nossa cidade ela está vivendo um momento, como todos falam, né, excepcional, extraordinário, enfim, não só pelos mega eventos que vão ocorrer aqui, mas a partir até dos mega eventos, muita coisa começou a fluir aqui na cidade do Rio de Janeiro.
O que está sendo feito, por exemplo, né, na área de transporte aqui na cidade, é algo que para os próximos 10, 15, 20, 30 anos vai ser um marco na história do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, há pelo menos 25, 30 anos não tinha uma política séria de transporte, de mobilidade, né? Porque nós tivemos o sucateamento dos trens, o metrô, que foi a última grande iniciativa da cidade, tem 30 anos, mais de 30 anos, e o sistema de transporte por ônibus, por vans, enfim, pelo sistema que existe hoje, é um sistema que começou a se mostrar insuficiente, começou a se mostrar, enfim, absolutamente não cumprindo aquilo que a população necessita para o transporte. Então, o que está sendo feito na área de transporte, com a construção dos BRTs, da Transoeste, Carioca, Olímpica, Transbrasil, com certeza é um legado que vai ficar para a história. E na área da saúde, eu faria o mesmo raciocínio, né? Quer dizer, não é pouca coisa quando você assume um governo. Olha, eu passei, né, como vereador, os últimos 15 anos, ouvindo de todos os especialistas de saúde, sempre o mesmo discurso. A solução da saúde pública é a implantação do PSF, Programa de Saúde da Família. Esse modelo que foi inspirado em Cuba, que começou a ser implantado no Brasil, essa é a grande saída para o problema da saúde. Eu vi isso a vida toda, inclusive de adversários nossos de hoje, né? E aí o prefeito assume, a gente tem uma cobertura de 3,5%, aproximadamente 200 mil pessoas atendidas por esse programa de saúde da família. Em 3 anos e meio a gente pula para quase 40%, atendendo 2 milhões de pessoas. Isso é uma revolução que se fez no Rio de Janeiro na área da saúde. E eu consigo visualizar que nos próximos 4 anos a gente vai completar esse trabalho e deixar para a cidade esse legado de ter um sistema de saúde público que consiga, de fato, levar saúde à população. Isso eu ouvi a vida toda de parceiros meus, de pessoas que atuam na política junto comigo. Por isso eu acho que ele está conseguindo, para não falar inclusive de outras áreas importantes, mas na área do transporte, da mobilidade, que era um calcanhar de Aquiles da cidade, e na área da saúde, são legados que eu diria que o prefeito será lembrado por muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Você era líder do governo na Câmara, evidentemente não participou diretamente da administração municipal, mas pela natureza do seu cargo, é claro que você tinha ali uma proximidade grande com o próprio prefeito, tanto é que levou você a ser agora o candidato a vice junto com ele. Toda administração passa por momentos bons, momentos ruins, momentos dramáticos, decisões que têm que ser tomadas. Vou citar aqui alguns exemplos, né? Ele, no primeiro momento, a primeira coisa que ele fez, por exemplo, foi acabar com a aprovação automática na área da saúde. Ao longo do mandato dele, ele enfrentou momentos difíceis, como qualquer prefeito enfrenta, como, por exemplo, o massacre na escola em Realengo, ou as chuvas, né, ou o incêndio na cidade do Samba. Tem algum momento que te marcou dessa administração, bom ou ruim, triste ou alegre, que você lembra do prefeito e da maneira como ele agiu, assim, que te marca? Olha, tem alguns momentos, né? Quer dizer, esse que você citou das chuvas, por exemplo, nesse dia tinha uma reunião com ele de manhã na prefeitura, 7 horas da manhã. Até porque ele marca as reuniões nos horários muito engraçados. Então tinha uma reunião 7 horas da manhã com ele na prefeitura. E foi na noite que teve aquela chuva, aquela confusão toda. E ainda assim eu acabei vindo para a prefeitura. E quando chegamos, claro que não tinha mais a reunião, porque ele já estava desde das primeiras horas da madrugada, né, acompanhando de perto tudo que estava acontecendo. Aquilo, quando eu me deparei, que na verdade uma coisa é eu ouvir falar que o prefeito está presente, está solidário, tá ali. Outra coisa é a gente ver que aquilo é um fato verdadeiro, ele está ali realmente. Então não é uma coisa muito comum, né? A gente sabe que na cidade, durante muito tempo, os governantes às vezes ficavam distantes, solidários, porém distantes, sem botar o pé na lama, né? Então quando você percebe que tem alguém que tem esse sentimento de solidariedade com o povo, que está ali presente, e que aquilo não tem a ver com a lógica da política eleitoral, mas tem a ver com o sentimento da pessoa, é algo muito positivo. E eu também vivi, quer dizer, uma experiência recente. Nós fomos inaugurar um condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Senador Camará, e o prefeito, quando nós fomos fazer lá, enfim, o processo da entrega de chaves que a Caixa Econômica faz, né? E o prefeito tomou a decisão, ele havia tomado a decisão de equipar os apartamentos com mobiliário, porque as pessoas em geral que vão para esses apartamentos moram em casas muito precárias, né?
E muitas das vezes é aquele sofá que o pé é um tijolo, aquele fogão que está amarrado com a câmara de ar de bicicleta, aquela geladeira que, né, a porta não... Quando tem a geladeira. Então houve a decisão de equipar aqueles apartamentos. E quando isso foi anunciado, eu estava de frente para as pessoas, e o tempo todo que estava ocorrendo aquele evento, eu fiquei me lembrando do tempo que eu fui morar na Vila Aliança. Eu fiquei lembrando do caminhão que eu cheguei da mudança, né? A minha mudança foi engraçada porque o caminhão enguiçou 2 vezes, nós saímos de manhã, chegamos de noite, e foi assim um negócio. Chegamos na casa, não tinha luz, né? De noite sem luz na casa. Então eu fiquei, passou um filme, de eu lembrar da minha ida para a Vila Aliança, eu vendo aquelas pessoas ali, centenas de pessoas. E quando ele fez o anúncio, eu olhando assim para as pessoas, eu vi gente chorando, gente rindo, gente que misturava choro com riso, uma coisa assim que eu, 30 anos fazendo política, já tinha muito tempo que eu não me emocionava de forma sincera, me emocionei aquele dia, quase chorei. Não cheguei a chorar, mas fiquei muito emocionado de ver as pessoas assim, sabe, em êxtase, as pessoas, enfim, cada um tem uma reação diferente, né? Um chora, um ri, o outro pula, o outro... então foram momentos assim que eu fui assim me convencendo de que eu estou fazendo a coisa certa, estou junto da pessoa certa, estou participando de alguma coisa que de fato está mudando a vida das pessoas aqui do Rio de Janeiro. Falando do futuro, dos aspectos mais importantes do plano Um Rio para Todos, né, que é o programa de governo de um segundo mandato do Eduardo Paes e seu, é a promessa de destinar 2/3 dos investimentos da prefeitura justamente para a Zona Norte e para a Zona Oeste. Qual a importância política e social que tem essa decisão de destinar um volume tão grande de recursos para essas 2 regiões? Olha, nós passamos muito tempo dizendo que existe uma dívida, né? Uma dívida social, enfim, com essa população, né? Porque uma cidade como a nossa é uma cidade que ela tem uma parte da cidade já provida de muitos equipamentos. Então, quando se destina mais recursos para essa região, é aquela lógica de que nós não podemos tratar de forma igual os desiguais, né? Então, quem mora, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, além de ter a beleza das praias, né? Enfim, de viver num lugar muito bonito, também vive num lugar muito bem servido de serviços, de pavimentação, de iluminação, de transporte, enfim. Já é um lugar que tem, enfim, o que faltava, né, nessa parte da cidade, está acontecendo agora com mais segurança e mais tranquilidade para aqueles cariocas ali. A outra parte da cidade é uma área ainda, quer dizer, é uma coisa assim absurda, né? Você, em pleno século XXI, você chegar numa comunidade, num bairro, em que as pessoas pisam na lama, né? Ou que as pessoas não têm o esgoto tratado, ou não têm o esgoto, ou não têm a água potável, ou não têm, enfim, a iluminação adequada, ou não tem, né, uma coisa que também faz parte do nosso projeto, não tem, por exemplo, acesso à cultura, né? Infelizmente, a gente vive numa cidade que os equipamentos culturais eles estão muito concentrados no centro, na zona sul, e o prefeito e a prefeitura e o nosso governo, ele começou a democratizar mais a cultura, né? Então, não só o projeto das lonas, o projeto, enfim, de levar a cultura para o povo. Eu penso que quando a gente fala que vai ter 2/3 de investimento nessa região, isso vai estar combinado com a pavimentação, com o saneamento, com a saúde, com a iluminação, mas também com a cultura, com o lazer, porque são pessoas, né, muito desprovidas de muita coisa. E quando a prefeitura se faz presente, um bom exemplo, um belo exemplo é o Parque de Madureira, né? Enfim, algo que algum tempo atrás seria quase impossível imaginar que o governo pudesse fazer aquilo. O governo faz uma obra que leva para aquelas pessoas, né, o aumento da autoestima das pessoas, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa estar sempre chamando a atenção, né? Quando você às vezes constrói um equipamento, melhora um bairro, faz obras elementares que todo lugar deveria ter, você aumenta a autoestima daquela pessoa. A pessoa que mora num bairro, às vezes ele tem uma relação de afetividade com o bairro que ele mora. E quando ele percebe que o bairro dele está melhor, ele anda com a cabeça erguida, ele se sente uma pessoa mais feliz, ele consegue falar para o filho dele, né, que o bairro dele é um bairro bacana, legal. Ou seja, eu acho que isso que vai acontecer é a gente resgatar uma dívida de décadas, né, com essas regiões da cidade. Você tocou num ponto durante a nossa conversa aí, que é importante, que é o fato de você, do PT, e o PT terem participado desse projeto político maior com o PMDB a nível nacional, estadual e federal.
Trocando isso em miúdos, isso é a famosa união, a famosa parceria de que tanto se fala. Queria que você falasse qual é a importância disso, quer dizer, qual a importância e em que isso resultou efetivamente para o cidadão carioca, essa parceria. Olha, a gente tem repetido, né, quase que assim uma profissão de fé nossa falar de que o Rio de Janeiro durante muito tempo perdeu muitas oportunidades porque o prefeito brigava com o governador brigava com o presidente, que brigava com o prefeito, e nessa confusão a cidade perdeu muito durante muito tempo. Então, quando houve lá atrás, né, essa aproximação iniciada pelo presidente Lula, pelo governador Cabral e depois consolidada pelo prefeito Eduardo Paes, nós começamos a fazer com que todas as potencialidades do Rio de Janeiro fossem, de alguma maneira, enfim, aumentadas, né? Então, por exemplo, o governo federal, ele dispõe de recursos que a cidade do Rio nunca procurou. O Rio de Janeiro nunca foi buscar em Brasília os recursos que estavam lá disponíveis para ampliação do programa Saúde da Família, porque havia na cidade um modelo de prefeitura que não acreditava nesse projeto. O governo foi buscar em Brasília, a prefeitura, os recursos do Minha Casa Minha Vida, né? Isso não foi feito antes porque também havia um governo que não acreditava nesse projeto. Então, o que eu diria é que o prefeito Eduardo Paes, ele acreditou e acredita nessa parceria como forma de não só trazer os recursos são muito importantes, né? Mas eu diria mais do que trazer os recursos, é quando isso ocorre, cria-se um clima na cidade que faz com que os empresários acreditem mais na cidade para investir aqui, faz com que o morador, o cidadão da cidade, ele passe a ver no governo menos a lógica de um agente político, político no sentido da disputa política, e mais alguém que cumpre um papel que é o dever do governante, que é zelar pelo bem da população da cidade que ele governa. Então isso está produzindo no Rio de Janeiro uma alteração de comportamento, inclusive, das pessoas. As pessoas hoje elas têm aos poucos vão mudando a sua compreensão do papel do governo. E é claro, só quem ganha com isso somos nós, né? A cidade, o povo da cidade. Agora, Adilson, caso o prefeito seja reeleito, você vai cumprir um papel muito diferente do que você cumpriu até agora. Quer dizer, uma coisa é você ser um líder do governo, defender os interesses do governo na Câmara, inclusive até dialogar e ter a oportunidade de apontar uma mudança aqui e ali, né, uma diretriz política. Mas agora você assume como vice-prefeito, né? Que traz o peso da responsabilidade de ser vice-prefeito e o peso da responsabilidade de ser o representante do PT nessa chapa, né? Uma coisa que não tinha acontecido. Como é que você acha que vai ser o seu papel nesse segundo mandato? Olha, eu trato esse assunto com muita tranquilidade, muita naturalidade. Primeiro porque eu tenho consciência de que a cidade vai ter um prefeito, né? Então, o prefeito, se nós ganharmos a eleição, e acredito que vamos ganhar, temos tudo para ganhar, estamos fazendo um governo que pode nos levar a essa vitória, vamos reeleger o prefeito Eduardo Paes e o prefeito será ele. O vice-prefeito, ele tem, enfim, primeiro a responsabilidade constitucional de substituir o prefeito nas ausências. Porque uma cidade como a nossa, veja bem, com tantas obras importantes, né? Esses BRTs, as obras do Porto, enfim, as obras das Olimpíadas, o Parque Olímpico, tudo que vai acontecer na cidade, quer dizer, é uma enormidade, né, de obras e projetos que o prefeito vai precisar, enfim, dividir responsabilidade, não só com o vice, né, mas também com a equipe dele, com os secretários dele. Eu tenho tido com o prefeito Eduardo Paes uma relação muito tranquila, né? Da minha parte, da parte dele, há uma compreensão nossa de parceria, de lealdade. Eu acho que quando a gente se aproxima de alguém, quando a gente merece a confiança para poder disputar junto uma eleição como essa, a gente tem que ter consciência da lealdade que a gente deve ter. E até porque a gente construiu isso, não foi uma coisa forçada. Eu, na convenção do PMDB, o Eduardo Paes foi na convenção do PT, que homologou o meu nome, e eu fui na do PMDB para retribuir. E na convenção do PMDB eu fiz um pronunciamento que eu dizia o seguinte: para mim, a aliança que nós estamos formalizando hoje, ela acontece porque foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada. Nem nós forçamos a porta para ter a vaga da vice, e nem o PMDB também nos forçou a essa situação. Foi uma coisa muito natural. Quando as coisas acontecem na política de forma natural, tem tudo para dar certo, né? E o meu papel vai ser o papel de parceria, de ajuda, de apoio, naquilo que eu for enfim, útil para contribuir com a gestão do prefeito, como eu fiz, aliás, esses 3 anos e meio,
a minha função de líder de governo foi a função de viabilizar na Câmara os projetos da Prefeitura. E como vice vai ser de ser um parceiro incondicional do prefeito Eduardo Paes para viabilizar o projeto dele de cidade. Você citou aí algumas das realizações desse primeiro mandato, realizações importantes como o BRT e as clínicas da família. Quais você acha que são os desafios para os próximos 4 anos? Quer dizer, que áreas devem ser atacadas, enfim, como é que vai se dar essa continuidade? Olha, eu penso que, por exemplo, a área da saúde, como eu falei, nós chegamos a metade do caminho, né? Estamos chegando a 40% de cobertura. Então, no próximo governo, a gente não pode descuidar. Isso tem que continuar sendo perseguido como uma obsessão do governo, né? Universalizar o sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho a compreensão de que na área de transporte e mobilidade a gente já estabeleceu as diretrizes. Isso aí vai acabar agora acontecendo porque já estão licitados os processos de obra da Transolímpica, que já começaram, a Transcarioca também já começou. Então acho que esse é um caminho natural. Eu agora acredito que nos próximos 4 anos deve ser uma das metas da nossa administração aprofundar a presença da prefeitura nas comunidades de favela, de morro e da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu tenho visitado o Complexo da Maré, o Complexo da Penha, os morros da cidade, a periferia, né, dessa cidade. E por mais que a prefeitura já se faça presente com alguns equipamentos, porque cada lugar desse tem uma escola, tem lá Conlurb varrendo as ruas, tem lá um pequeno posto de saúde, mas a gente precisa de mais prefeitura. A prefeitura tem que estar mais nessas comunidades. Porque eu repito, quer dizer, muitas delas, né, você tem uma dinâmica própria que a prefeitura pode fazer muito mais. Então eu considero que a gente precisa ter uma atenção maior para fazer com que a prefeitura tenha uma presença forte em cada lugar desse, para fazer com que aquele cidadão que vive ali, ele se sinta parte da cidade. A gente não pode ter pessoas que vivem no Rio de Janeiro que de alguma maneira possam se sentir menos do que os outros. Todos somos um Rio, né, como diz o nosso slogan de campanha. Enfim, eu queria aqui fazer uma última pergunta do nosso depoimento. Eu queria terminar pelo começo. Se essa chapa Paes, Adilson Pires, foi eleito, nós vamos ter um vice-prefeito que eventualmente vai assumir o cargo de prefeito em alguns momentos, vai sentar no gabinete, vai despachar, vai ter a caneta na mão. Um prefeito que mora há 50 anos numa comunidade pobre, que chegou nessa comunidade pobre sofrendo, como várias dessas pessoas dessa cidade, um processo de desterro, de saída e ido para um lugar que não havia perspectivas nenhuma, e você chegou no que muitas vezes é o ápice na carreira política, quer dizer, um mandato no executivo. Qual vai ser a emoção para você de você estar vivendo isso, hein? Olha, eu já passei muitas emoções na minha vida, né? Acho que tem coisas na nossa vida que são muito marcantes, né? Então, alguém fala sempre, né, que você deve, como é que é a história? Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Como eu já fiz as 3 coisas, já escrevi livro, já tive filhos e plantei árvores, eu acho que a política, de certa forma, ela é prazerosa para a gente quando a gente acredita no que está fazendo. Eu confesso a você que no passado, né, outras oportunidades de ocupação de cargo público surgiram, mas nada na nossa vida, enfim, nos dá prazer se a gente não acredita no que está fazendo. Eu me sinto assim muito feliz, né, de ter, por exemplo, eu sou vereador há 6 mandatos, tive 6 mandatos de vereador. Esse foi o mandato de vereador que eu me senti mais realizado como vereador, porque eu estava percebendo que o que nós estávamos fazendo tinha ligação direta com a vida das pessoas. Não era uma coisa, enfim, abstrata, efêmera, de ficar na Câmara fazendo um discurso vazio, né? Mas era uma coisa concreta. O que a gente fazia ali repercutia na vida das pessoas. Passar, como eu passei, enfim, semanas convencendo os vereadores a votar o projeto do Porto, ou aprovar o projeto do Minha Casa Minha Vida, enfim, e depois ver as coisas acontecer, faz a gente perceber, bom, o que a gente fez é concreto, é real, está mudando a vida das pessoas. E eu, particularmente, pela minha história de ter sido fundador do PT, de ser uma pessoa que chamado o tempo todo de histórico do PT, né? Até me incomoda, porque quando você diz que seu cara é histórico, você começa a achar que está ficando velho, né? Mas eu, como uma pessoa, enfim, de profunda ligação com o PT, acho que o que a gente conseguiu fazer nessa aproximação com o prefeito Eduardo Paes e com o PMDB
é algo assim que o Rio de Janeiro, de certa forma, hoje, se tornou um modelo, um exemplo para o Brasil todo de como se pode construir parcerias e de uma coisa que eu ouço muito do prefeito, né? Não quer dizer que eu pense tudo igual ao prefeito Eduardo Paes, nem que ele pense tudo igual ao governador, nem que o governador pense tudo igual ao presidente. Enfim, não quer dizer que todo mundo aqui pense igual, a gente pode pensar diferente em algumas coisas, mas há pontos assim de unidade para nós que são muito importantes. Então eu queria dizer para você que, para finalizar, que eu tive uma experiência de vida, né? Eu fui secretário estadual de assistência social no governo do estado. E quando eu fui secretário de assistência social, no dia que eu tomei posse, eu me lembrei que esse cargo de secretário de assistência social havia sido ocupado por uma política do Rio de Janeiro que foi responsável pela remoção das favelas, inclusive da minha, né? Então, sentar na cadeira de secretário de assistência social para um cara que é morador de favela, né, e resultado de remoção de favela, foi uma coisa que no dia assim falei, pô, eu me dei conta, né, de que havia ali um fato importante da minha vida. O fato agora da eleição para a prefeitura e de ser vice-prefeito, né, caso ganhamos a eleição, e acho que nós vamos ganhar, isso mais do que qualquer vaidade pessoal, eu hoje não tenho nenhuma vaidade pessoal, falei muito isso para o prefeito, quer dizer, quando eu apresentei o nome, quando o nome foi discutido, eu deixei muito claro o seguinte, eu não tenho vaidade pessoal nenhuma com o fato de ser vice-prefeito, mas tenho uma enorme compreensão da responsabilidade que eu vou ter. Eu acho que tudo que eu fizer, de alguma forma, vai estar sendo observado pelas pessoas, né, por essa história de vida minha que aumenta o meu compromisso de fazer muito melhor do que eu pudesse fazer para ajudar o prefeito Eduardo Paes.